Aí, beleza? Na medida em que vocês sentirem necessidade, pode interromper a aula, viu, gente? Mas no finalzinho dá uma olhadinha no chat e a gente conversa um pouquinho. E eu organizei uma apresentação que depois, como vocês já sabem, eu coloco no Moodle e vamos a ela então. A minha pergunta hoje aqui com vocês é por que filosofia? Tá bom? Mas já vamos iniciar então a reflexão. E aí, na medida em que vocês quiserem comentar ou me fazer alguma pergunta, se eu não vir no chat, pode abrir aí o áudio e me falar. Gente, vamos começar por aqui, olha, né, esse item nosso aqui. A filosofia não é ciência, é uma reflexão sobre a vida, mas ela difere da religião, do mito e do senso comum. Aqui, pessoal, quero mostrar para vocês que a filosofia compartilha algumas coisas com a religião, com o mito e com o senso comum. Senso comum, gente, é o dia a dia espontâneo da vida do povo. Mas filosofia não é ciência. A ciência tem um jeito próprio de ser. Ela trabalha com dados empíricos, dados concretos, está sempre sujeita à verificação das suas conclusões. Faz testes, faz experiências. E isto é impossível em filosofia. Mas então, vamos ficar com isso aqui. Ela não é ciência, mas ela é uma reflexão sobre a vida. Na verdade, então, gente, embora a filosofia tenha pontos em comum com a ciência, com a religião, com o mito, ela tem um jeito específico de ser, que vai ficar claro aí para frente. Por que a filosofia não é uma ciência? A resposta: por ser racionalista e argumentativa. Não se baseia na magia, nas crendices e na fé. Então, essa é uma característica da filosofia, olha. Ela é racionalista. A filosofia, gente, ela trabalha com a razão. O instrumento da filosofia é a razão. Ela é argumentativa. O que significa isso? Que a filosofia dá uma resposta para os seus problemas, para as suas questões. Ela argumenta. Ela não se baseia na magia. O pensamento mágico, ele não é nem racionalista, nem argumentativo. Não se baseia nas crendices, essas coisas de... Exemplo de crendice, benzeção, eu não estou falando mal disso não, tá? Porque tem muita gente que acredita nisso e dá resultado. Mas são crendices, então a filosofia não tem crendices, e ela não se baseia também na fé. Então, olha só, ela se baseia na razão, ela é argumentativa, mas ela não é mágica, não tem a crendice nem a fé na sua base. Mas a filosofia não tem como provar suas teses. Cada filósofo, cada corrente filosófica é como se fosse, gente, um prato num menu, um cardápio. Você vai num restaurante bom e lá eles te oferecem um menu, um cardápio, e aí você tem um tanto de pratos, você experimenta qual você quiser. Filosofia é isso. Cada filósofo, cada escola filosófica enxerga a vida de um jeito, tem um diagnóstico dos problemas e apresenta uma solução para esses problemas. Agora, qual é o verdadeiro? Qual é o diagnóstico verdadeiro? Qual é o caminho verdadeiro? Impossível, gente, isso na filosofia. Não tem como fazer isso. Então, isso depende muito dos pressupostos sobre a vida que o filósofo tem. Eu já falei para vocês que você encontra filósofo de esquerda, de direita, de centro, religioso, ateu, agnóstico, conservador, revolucionário, tem de tudo dentro da filosofia, porque ela não tem como provar que uma tese é verdadeira. É um grande menu que permite uma variedade de caminhos. Qual é o caminho certo? Impossível dizer.
vai de cada um, dos pressupostos que cada um tem dentro de si. Então, aqui, olha, eu já mostrei essas duas gravuras para vocês, elas representam bem o que é filosofia. Aqui nós temos o Sócrates, que é, gente, o maior modelo de filósofo, um questionador, um inquiridor da realidade, um perguntador da realidade, e a sua atitude é de reflexão. E esse quadro aqui do pintor holandês Rembrandt, é o filósofo sozinho, aqui, pensando. Então, a filosofia é reflexiva, mas ela não tem como fazer experiência de verificar se uma ideia sua é verdadeira ou não. Historicamente, a filosofia se debruçou sobre dois problemas. O primeiro deles é o significado da vida e de tudo que lhe diz respeito. Os caminhos para a boa vida e para a felicidade. Então, essa é a primeira coisa, essa é a primeira grande preocupação da filosofia. O que é viver bem? Como alcançar a felicidade? Como dar sentido à vida? E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, de filosofias que apontam um caminho para a vida, que apontam o caminho para a felicidade e a realização. O budismo, gente, é um deles. É o que nós mais conhecemos aqui no Ocidente, das filosofias orientais, que os três primeiros que eu coloquei aí são filosofias orientais. Então, o budismo é bastante conhecido aqui no Brasil, tem se expandido bastante no mundo ocidental. Eu mesmo digo para vocês, eu não sou budista, mas eu já gosto dessas coisas, já visitei alguns templos budistas muito bonitos aqui no Brasil, e o budismo tem um diagnóstico dos nossos problemas humanos e aponta um caminho para a gente enfrentá-los. O confucionismo, que é uma filosofia originada na China, é uma espécie de filosofia oficial da China, e o taoísmo, que é uma filosofia muito característica do Oriente e mais muito forte no Japão. E agora eu venho para os filósofos ocidentais, Sócrates, Platão, Aristóteles, a corrente do cinismo. Hoje, quando a gente fala que uma pessoa é cínica, a gente está xingando ela, né? Mas, gente, o cinismo é uma filosofia. E, inclusive, deu ao mundo de presente um dos homens mais sensacionais do pensamento humano, que é um cínico chamado Diógenes, que mais para frente eu vou falar para vocês. O epicurismo, o estoicismo, e aí eu dei um pulo para o nosso tempo em termos, né? O Nietzsche, que morreu no ano 1900, e o existencialismo, que foi uma grande filosofia do século XX. E aqui eu trouxe algumas gravuras para ajudar a entender. Isso aqui, gente, é a figura do Buda, esse é a figura do criador da filosofia do taoísmo, aqui o epicurismo, vocês veem atrás de mim um quadro em que eu sou um admirador do Epicuro, eu acho que o Epicuro até hoje nos dá caminhos para a felicidade, para o bem-estar, e esse quadro que está atrás de mim é do Epicuro, e aqui de um grande filósofo estoicismo, do Sêneca. As dificuldades fortalecem a mente, como o trabalho faz com o corpo. Olha que bonito, né? O estoicismo também é uma corrente que ajuda a gente a enfrentar os problemas da vida. Bem, então, perceberam? Eu dei alguns exemplos de filosofias que trabalham, gente, com o sentido da vida, com o bem-estar humano, com o significado da vida. Essa foi a primeira preocupação da filosofia. A outra preocupação, que hoje eu vou me dedicar só a relacioná-la, mas não vou falar dela, é a busca da verdade. É diferente. A primeira é o que é a boa vida? Qual que é o significado da vida? Como ser feliz? A outra preocupação da filosofia, gente, é com a verdade. E aí as perguntas que a filosofia faz nesse campo é: o que é a verdade?
como alcançá-la? Que métodos utilizar? Eu estou falando isso, estou me lembrando agora, por exemplo, de uma frase de Jesus Cristo. O Jesus, gente, ele é mais religioso que filósofo. Não acho muito certo dizer que Jesus era filósofo. Jesus vivia num ambiente muito religioso, mas Jesus tem umas reflexões muito boas para a vida. E numa das conversas dele com seus discípulos, ele falou sobre a verdade, disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e disse que assim, olha, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Jesus encara a verdade como libertação. Isso, gente, me remete a uma outra reflexão, lá longe, que Jesus não conheceu, é o budismo. Quem conhece um pouquinho do budismo sabe que essa é uma preocupação muito forte do budismo, a verdade. E aí, o Buda saiu de um palácio em que ele vivia como se fosse numa torre de marfim e viu as desgraças humanas e se desesperou e buscou uma resposta. O budismo, gente, é a criação da reflexão, dessa busca do Buda, que na verdade o nome dele nem era Buda, Buda é um título, o iluminado, o nome dele era Siddhartha Gautama, e aí, ao longo do tempo, ele refletiu, encontrou o caminho da verdade, e isso constitui o budismo. Quem entra para o budismo, gente, tem uma visão de mundo, um caminho para se libertar das dores e do sofrimento. Então, a verdade é uma coisa importante. Hoje, isso tem a ver com a formação da consciência crítica. Hoje, dizer verdade, gente, tem a ver com a formação da consciência crítica, com o cuidado que todos devemos ter com fake news, com a pós-verdade, palavra do ano eleita pelo dicionário Oxford em 2016. Quer dizer, nós vivemos hoje num mundo cheio de notícias falsas, a pós-verdade, e aí as pessoas acabam se comportando como rebanho, ou como boiada estourada. Não pode ser assim. Então, a filosofia pode nos ajudar a alcançar a verdade por meio da consciência crítica, de um exame cuidadoso das coisas. E aqui eu trouxe 3 imagens para mostrar essa segunda preocupação com vocês. Isso aqui, gente, a busca da verdade, é uma grande tela pintada, acho que é um afresco, não é uma tela, é um afresco pintado pelo grande pintor renascentista chamado Rafael Sanzio. Eu tive a felicidade de ver esse afresco de pertinho. Ele está no Museu do Vaticano. Rafael Sanzio é um grande pintor protegido dos papas da época. E aqui, esse quadro se chama A Escola de Atenas. E aqui ele põe todos os grandes pensadores de Atenas no período clássico, o século V a.C. E ao centro, aqui, olha, num outro momento eu mostro destacado isso para vocês, as figuras centrais da filosofia grega, Platão aqui e Aristóteles aqui. Aqui eu trouxe uma representação de um dos mitos mais importantes da filosofia, uma alegoria, uma metáfora criada por Platão, é a alegoria da caverna, em que as pessoas que estão aqui, mais para frente eu vou explicar melhor isso para vocês, agora só vou indicar. Quem não conhece o mito da caverna é um mito muito bonito, sabe? Vale a pena conhecer. As pessoas estão aqui presas, olhando para cá, como se isso aqui fosse a única realidade. Na verdade, gente, isso aqui é uma representação desse pessoal que está aqui atrás do muro. A chama ilumina essas representações, elas ficam aqui, as pessoas estão olhando como se fosse verdade. Mas não é verdade, a verdade está aqui fora. Aí algumas pessoas escapam, vêm aqui, vem a luz do dia, voltam para dizer para as pessoas que isso aqui é miragem, são sombras da realidade, mas as pessoas estão tão acostumadas que acham que esses aqui ficaram loucos.
É uma alegoria muito bonita, a alegoria da caverna. E aqui eu trouxe uma frase que eu aprendi há muito tempo e trago comigo sempre. Ela é atribuída a Aristóteles. Aristóteles foi discípulo de Platão, foi aluno de Platão. Na época não tinha a palavra aluno, era discípulo, que é mais do que aluno. Aluno é, você chega na sala de aula, tem um professor, mas o seu compromisso com o professor é só ali na sala de aula. Discípulo, gente, é seguir as ideias do mestre. E aí, só que o Aristóteles discordava muito de Platão, e perguntaram a ele, pô, você não é amigo de Platão? A resposta dele é muito bonita, amicus Plato, sed magis amica veritas, é em latim. Quer dizer, gente, sou amigo de Platão, mas a verdade é mais amiga minha. Então, esta é a segunda preocupação da filosofia. Na aula de hoje, vamos nos debruçar sobre a primeira questão, o significado da boa vida. Aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, a religião também procura isto. Quem entre vocês é religioso, mas mesmo quem não é religioso entre vocês, mas que vê o colega, que vê os pais, sabe, gente, que a religião, ela também se preocupa com o sentido da vida. Toda religião é isso. A religião não nasceu para prejudicar o homem. A religião, gente, é um bálsamo para o coração humano. Eu digo que não há força mais forte na história que a religião. Acho que vocês conhecem, a religião conforta o coração humano. Tem uma musiquinha, uma música antiga que as pessoas cantavam, e eu vejo até hoje cantando, o segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. A religião é isso, se você segura na mão de Deus, você vai, cara. Ela é um bálsamo para a vida. Mas, gente, a religião faz isso a partir da fé e da verdade revelada nos livros sagrados. Aqui eu citei alguns, na Bíblia, o Alcorão, o Vedas, que é o livro sagrado do hinduísmo, o Upanishads também. Quer dizer, gente, essa é a característica fundamental da religião. A religião quer o bem das pessoas, ela busca um sentido para a vida, aponta o caminho, mas ela faz isso a partir da fé. Sem fé, gente, é impossível ter religião. E da verdade revelada. É por isso que os religiosos consideram o livro sagrado da sua religião uma relíquia. A Bíblia para os cristãos, o Alcorão para os islâmicos, os Vedas e Upanishads para os orientais, para os hinduístas. É um sacrilégio não cuidar bem disso aqui. Esses dias, gente, eu estava lendo uma história sobre os Incas. Quando os espanhóis chegaram, um dos primeiros contatos feitos com o imperador Atahualpa, imperador dos Incas, foi feito por um padre que queria que ele se convertesse, e dizendo que o Deus verdadeiro era o Deus cristão. Imagina, né? Como é que o Atahualpa ia entender isso? E aí deu uma Bíblia, um livro para o Atahualpa, a descrição. O Atahualpa olhou aquilo, né? Não conhecia livro, achou estranho e jogou no chão a Bíblia. E aí o frei, o padre que estava fazendo o contato, não gostou e deu a senha para que os espanhóis atacassem os incas. E isso aconteceu na cidade de Cajamarca, no Peru, e aconteceu a prisão do Atahualpa. É porque livro sagrado é considerado, gente, a palavra de Deus. Então, essa é a característica da religião. Então, vamos entender, a religião é uma reflexão sobre a vida, ela atribui sentido às coisas, mas ela faz a partir da fé, da verdade revelada, que está contida nos livros sagrados. E aqui eu trouxe um salmo muito bonito. Mas se você pegar, por exemplo, o hinduísmo, gente, nos Vedas,
e nos Upanishads, são livros de poesia, poesias dedicadas a Deus, que para os cristãos são os salmos, né? Embora vocês conheçam, deixa eu ler aqui. Olha bem a racionalidade da religião, ou seja, gente, a essência da religião. Está aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me em verdes pastos e guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Viram que bonito? Isso aqui é a alma de quem é religioso. Deus guia e por aí afora. Pois bem, a filosofia não é assim. Ela faz isso por pura busca intelectual, racional, por meio da reflexão. Então, a filosofia, gente, ela compartilha com a religião uma preocupação com a vida, com o significado da vida, mas ela não usa a fé, ela não usa livro sagrado. A filosofia conta com a lógica, conta com a racionalidade, e muita gente encontra na filosofia a paz de espírito. Eu vou trabalhar muito isso com vocês. E hoje eu queria dedicar um pouquinho, gente, a uma das coisas mais bonitas que eu já vi da filosofia. É um texto grande, mas muito fácil de entender, e eu peço que vocês acompanhem aqui comigo. Esse texto que eu vou ler agora com vocês chama-se de um livro, é um comentário de um livro, na verdade, mas com citações do livro, chamado A Consolação da Filosofia. E foi escrito por esse cara aqui, olha, Severino Boécio, que viveu apenas 44 anos, do ano 480 a 524. Ele era um homem rico, da nobreza, da família poderosa, mas ele caiu em desgraça, junto ao imperador Teodorico, dos ostrogodos, logo depois da invasão do Império Romano. E aí foi colocado na prisão e condenado à morte. E por um momento, ele caiu em desespero. Aí, gente, ele encontrou a consolação na filosofia. E no livro ele descreve a filosofia como uma mulher muito bonita, muito formosa, olha aqui, muito formosa, que chega para conversar com ele. É um livro lindo. E o comentário que eu vou fazer agora, eu vou ler, quero que vocês acompanhem aqui comigo. Não é à toa, não é para cansar vocês, é porque é uma pérola isso aqui. Sabe quando você sorve, bebe ou come uma coisa muito gostosa? É isso aqui. Então, por isso eu resolvi concentrar minha aula hoje nisso. Olha como a filosofia pode ser o bálsamo, o refrigério para a alma de alguém. Então, vamos lá. Boécio nasceu em uma família rica e de grande sucesso nos anos após o colapso do Império Romano do Ocidente. Desde tenra idade, ele se interessou pelos clássicos e traduziu grande parte do trabalho de Platão e Aristóteles do grego para o latim. Muitos anos depois, a vida de Boécio foi aparentemente abençoada. Ele morava em uma suntuosa vila em Roma e era casado com uma mulher gentil e bonita chamada Rusticiana, com quem ele tinha 2 filhos inteligentes e afetuosos. Sob um senso de obrigação para com sua sociedade, Boécio acabou entrando na política e ocupou várias posições administrativas elevadas sob o governo da Itália de Teodorico, rei dos ostrogodos. Mas, de repente, na primavera de 523, a fortuna, sorte, de Boécio acabou. Houve uma batida na porta e os guardas de Teodorico o acusaram de ter conspirado contra o rei, cada vez mais paranoico e vingativo. Com pouco tempo para se despedir da sua família,
Boécio foi levado para a prisão inteiramente inocente, mas também ciente do risco que corria. Boécio ficou em desespero. Em uma pequena cela, ele contemplou sua rápida queda na graça, seu amor por sua família e a injustiça do seu destino. Ficou desesperado, né? O que acabou por elevar seu espírito e, ao mesmo tempo, presentear a humanidade como uma das suas maiores obras de literatura prisional de qualquer época ou lugar, foi sua decisão de pensar filosoficamente em suas tristezas. Quando a consolação da filosofia se abre, Boécio descreve sua tristeza apática e o terror do seu estado. Agora ele diz: cabelos brancos estão espalhados prematuramente na minha cabeça, e a pele fica solta dos meus membros desgastados. Mas nesse estado abatido, Boécio recebe uma visita inesperada. Enquanto eu pensava assim em silêncio, eu usando minha pena, caneta, né, para apresentar uma queixa tão chorosa, apareceu em pé sobre minha cabeça uma forma de mulher, cujo semblante era cheio de majestade, cujos olhos brilhavam como fogo, e cujo poder de discernimento superava o de todos os homens. Sua visitante é uma figura metafórica a quem Boécio chama de Senhora Filosofia. Senhora Filosofia está carregando uma pilha de livros clássicos em sua mão e um cetro na outra. Ela visitou Boécio em sua cela para lembrá-lo de algumas verdades fundamentais de seu assunto favorito, em grande parte conforme definido pela escola estoica da Grécia e Roma. O fato de ela ter se metido com ele não era, de certo modo, uma surpresa. No mundo clássico, a filosofia não era uma disciplina acadêmica abstrata, era um conjunto de ferramentas projetadas especificamente para ajudar alguém a viver e morrer bem. Olha aí que importante. E com relevância aguda nos momentos mais sombrios. A senhora filosofia começa repreendendo Boécio por brigar contra seu destino. Ela lembra a ele, como os filósofos estoicos enfatizam constantemente, que os seres humanos não estão no controle da maior parte do que lhes acontece. Nosso destino está em grande parte nas mãos de uma deusa sedutora, diabolicamente poderosa, que os romanos conheciam como Fortuna, a deusa da fortuna. Ela era tipicamente representada segurando uma cornucópia em uma mão, transbordando de frutas e luxos, e, por outro lado, apoiando-se num leme, um marcador de sua capacidade de direcionar o destino das pessoas. Dependendo do humor, Fortuna pode nos encher de presentes, ou, com um sorriso alegre, nos levar para uma catástrofe. Ser filósofo significa entender tudo que a fortuna controla, resistir aos seus dotes, saber nunca confiar totalmente nas coisas que estão, finalmente, sempre nas mãos de uma força imoral e imprudente, e se preparar para o dia em que talvez tenhamos que entregar nossos dons de uma vez. Esses dons compreendem a maior parte do que consideraríamos hoje como os ingredientes fundamentais da felicidade: amor, família, filhos, prosperidade, reputação e carreira. Mas para um filósofo estoico, nenhum deles deve ser algo em que os sábios realmente devem confiar, pois todos eles podem se perder em circunstâncias terríveis a qualquer momento. A senhora filosofia senta-se com Boécio em sua cela e lembra-o de sua horrorosa exposição ao charme enganoso da fortuna. Ela lhe diz: conheço os muitos disfarces desse monstro, fortuna, e até que ponto ela seduz com amizade as mesmas pessoas que está tentando enganar, até que as domine com sua dor insuportável, com a repentina deserção. Mas a senhora filosofia também lembra Boécio que os sábios precisam resistir e colocar a sua fé nos dons da fortuna,
nos dons da fortuna. A fortuna gira ao volante com abandono e crueldade sem piedade, desfrutando dos gritos daqueles que, poucas horas antes, estavam confiantes no futuro. Se você está tentando impedir que a roda gire, você é o mais obtuso de todos os homens, diz a senhora Filosofia Boécio. Você está tentando recuperar o que realmente nada lhe pertencia. Boécio deve, como qualquer boa pessoa filosoficamente inclinada, parar de confiar em qualquer coisa que a fortuna possa tirar de uma vez. Você sabe que não há constância nos assuntos humanos, quando um único momento rápido, muitas vezes, pode levar um homem a nada. Se você estiver em posse de si mesmo, possuirá algo que nunca desejaria perder, e algo que a fortuna nunca pode tirar, que é ser dono de si, viu, gente? A felicidade não pode consistir em coisas governadas pelo acaso. A senhora Filosofia enfatiza que um tipo diferente de felicidade pode ser encontrado concentrando-se em tudo que a fortuna nunca pode fazer perder, especificamente os poderes do raciocínio que dão acesso à beleza, mistério e complexidade do universo. Os verdadeiros filósofos superam suas circunstâncias imediatas, tornam-se indiferentes ao próprio destino e se identificam com as vastas forças da história e da natureza. É uma medida de relevância da mensagem de Boécio que hoje identificamos com tanta firmeza a felicidade com duas áreas que estão inteiramente nas mãos da fortuna: o amor romântico e o sucesso na carreira. E, sem surpresa, também estamos continuamente desapontados aqui. A roda da fortuna girando-nos aleatoriamente da promessa à desgraça, da esperança à ruína. Bem, então, gente, esse texto, ele revela assim, olha, o quanto a nossa vida está prisioneira do acaso, que muitas coisas que nos acontecem, às vezes a gente não espera acontecer. Hoje nós estamos aqui, amanhã não. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Às vezes a gente coloca assim, a felicidade está numa ou noutra coisa, mas aí as coisas acontecem de maneira diferente e nos entristece. Então, o que a gente deve fazer? Essa é a reflexão que a filosofia pode nos ajudar a fazer. Então, é uma coisa muito bonita e que pode nos ajudar a refletir sobre a vida e ter um encaminhamento muito legal sobre as coisas. Então, a filosofia é isso. A filosofia, ela é uma amiga do ser humano. Ela pode ajudar o homem a encontrar um sentido para a sua vida. Mas para isso, você vê que, olha, em todo momento do texto, ela não usou nada de livro sagrado, ela não usou nada da fé. É uma reflexão. A filosofia diz para o Boécio assim, olha, você não está no controle da sua vida. Os gregos, gente, romanos, muitos acreditavam nessa deusa da fortuna, que ora te faz o bem e ora te faz o mal. Então, qual que é a forma que a gente tem da gente enfrentar isso? É sendo dono do destino da gente. Eu não sei se... Eu vou até propor a vocês uma experiência. No YouTube tem um canal de filosofia. Tem vários canais de filosofia. Eu acho que um deles até eu indiquei lá na apresentação para vocês. Chama-se A Garota Estoica. É uma moça que fala do estoicismo. E o estoicismo, gente, é uma filosofia de 2000 anos atrás. É uma filosofia que nasceu na Grécia e se desenvolveu em Roma. E o estoicismo ajuda a gente a enfrentar os problemas da vida. Mas, conforme eu disse para vocês, isto com base na razão e na argumentação, não na fé e nem na verdade revelada. Então, olha que interessante. A filosofia se parece muito com a religião em alguns pontos, mas difere dela em outros. A filosofia se parece com a ciência em alguns pontos. Por exemplo, gente, na racionalidade. A ciência é racional.
A filosofia é racional, mas enquanto a ciência trabalha com testes e experimentações, a filosofia não pode ter isto. Ela indica os caminhos. Se você gostar deles, você vai por eles. Se não gostar, paciência. Existem outras coisas e outros caminhos que a gente pode trilhar. Então, esta é uma característica fundamental da filosofia. Bem,